Bom, a gente retoma agora, né, o curso, depois de um breve intervalo. A gente já viu ao longo desse curso de História da Filosofia, né, primeiro a filosofia antiga, com as suas três fases, né, os pré-socráticos, depois a Grécia clássica, né, onde está o Sócrates, Platão, Aristóteles. Depois a gente viu o helenismo, são essas três fases da filosofia antiga. Depois a gente viu a filosofia medieval, que tem alguns movimentos importantes, então tem a patrística, depois tem a escolástica, né? E aí a gente entrou Boa noite, Iris. Aí a gente entrou na filosofia moderna, né? Mostrando para vocês que tem alguns autores ali que caracterizam essa filosofia moderna, mas que a marca principal dela é promover uma valorização do sujeito, né? Colocar o sujeito no centro das preocupações da filosofia. A gente viu Descartes, viu empirismo, viu o racionalismo, né? E aí agora, no final da unidade anterior, a gente chegou até o iluminismo francês, que é o momento quando o projeto de que não só o homem está no centro da filosofia, mas o homem enquanto sujeito racional, que é dono de capacidades de produção de conhecimento, de produção de comportamentos, né? Quer dizer, o homem é o foco, então, da filosofia nesse período moderno, né? E a gente chega agora numa última fase, que é o iluminismo alemão. Depois de ver o iluminismo francês, a gente vê o iluminismo alemão, e eu vou tentar mostrar as características, o que diferencia um pouco o iluminismo francês do alemão, mas uma das marcas fundamentais que eu já posso adiantar para vocês é que a gente viu lá nos enciclopedistas, né, no Barão de Roubart, por exemplo, né, que é um iluminista francês importante, que uma marca do iluminismo francês era um ateísmo muito forte, né? E na Alemanha já vai ser um pouco diferente, porque na Alemanha o país havia se convertido ao luteranismo, então eles não vão ser antirreligiosos, né? Agora, mesmo não sendo antirreligiosos, eles vão privilegiar o sujeito em lugar de privilegiar a religião, a teologia, né? Aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês isso como é que acontece a partir de uma obra específica, que é a obra do Immanuel Kant, tá? Que é um filósofo, então que eu vou apresentar ele para vocês como representante, então, do iluminismo, né? Eu não estou vendo vocês, mas vocês estão vendo, né? O compartilhamento, deu certo? Sim. Obrigado. Então, o Kant, né? Ele é um autor que viveu entre 1724 e 1804, final do século XVIII, então até o comecinho do século XIX, né? E ele é o principal representante do iluminismo alemão, tá? Ele é dentro dessa unidade que a gente pensa hoje, né, do iluminismo alemão, ele é um dos principais representantes. A obra dele, em geral, é dividida em dois períodos. Um que se chama pré-crítico e outro que se chama período crítico, né? Por que tem esse nome aí, crítico e pré-crítico, né? Porque o núcleo da obra do Kant, ele expôs por intermédio de três livros que se chamam Crítica. O título dos livros é Crítica. Então ele escreveu uma crítica da razão pura, uma crítica da razão prática e uma crítica da faculdade do juízo. Tá? O que quer dizer essa palavra crítica para o Kant? Né? Ele parte do pressuposto, então, daquela questão moderna que eu já falei para vocês, quer dizer, o homem é o centro da produção. Desculpa. O homem é o centro da produção da filosofia. Agora, o que caracteriza, né, esse estudo filosófico do homem? Né? Vão ser três aspectos. Um aspecto vai ser o aspecto
teórico de que a razão permite a produção de conhecimento, de ciência. E esse objetivo de produzir ciência por intermédio da razão vai ser o tema da crítica da razão pura, tá? Então, a crítica da razão pura se dedica ao lado daquilo que eu já falei para vocês, que se chama epistemologia, quer dizer, como a filosofia ajuda, né, a ciência a pensar as suas bases para a construção do conhecimento. E o livro que pensa isso é a crítica da razão pura. A crítica da razão prática vai pensar o quê? O homem usando a sua razão para conviver com outros homens em sociedade. Então, é isso que ele chama de prática, né? Quer dizer, o comportamento ético e moral, a religião, são valores da própria sociabilidade. Tá? Então, enquanto a primeira obra cuida de uma crítica da razão para produzir ciência, a segunda vai fazer uma crítica da razão para produzir o comportamento ético. Tá? Como é que a gente age eticamente? Né? Esse é o tema da crítica da razão prática. E, por fim, a crítica da faculdade do juízo, ele vai analisar dois aspectos da razão também nessa obra. Um deles é como o homem tem a sensação do belo, da arte, da beleza da natureza, né? Então, ele vai criar ali uma teoria estética, uma teoria da arte, né? Numa parte da faculdade do juízo. E a segunda parte, ele vai se dedicar ao estudo da biologia, do organismo, tá? Então, com esse leque de 3 críticas, né? Ele cria todo o arcabouço teórico dele, né, que vai ser justamente a fase crítica, né? Só que ele tinha escritos anteriores também bastante importantes. Ele estudou muito, por exemplo, a movimentação dos astros, ele estudou a questão do sublime, ele estudou os limites da metafísica, né? Ele tinha uma série de outras obras muito importantes, né? Então, a obra do Kant é uma obra muito grande, né? A gente costuma dizer que os 2 maiores autores da história da filosofia são o Kant e o Hegel. São os 2 autores que a gente pode comparar assim aos pilares de sustentação da filosofia, né? Em termos das preocupações da sociedade moderna e contemporânea, muito mais importantes e com maior repercussão no seu trabalho do que o trabalho até de um Platão, de um Aristóteles, né? Que apesar de serem importantes, eles viviam num mundo que era muito diferente do nosso, né? Aqui não, a gente já está falando aqui do mundo da modernidade. Então, o Kant tem muito a dizer para a gente, né? E eu vou tentar buscar alguns aspectos dessa obra do Kant para trazer para vocês. Tá? Voltando a insistir que o Kant é o representante, então, do iluminismo alemão. Então, um dos aspectos que eu vou discutir um pouquinho com vocês é a questão do iluminismo, porque a gente falou do iluminismo francês, né? E eu vou falar um pouco hoje do iluminismo alemão também, para vocês perceberem a diferença. Eu vou falar basicamente de 2 coisas, então. A primeira, essa questão da crítica da razão pura, ou seja, como que o Kant propõe criar uma epistemologia dentro da filosofia, né? Como é que a filosofia pode ajudar a ciência a construir um conhecimento correto? E a segunda questão, essa questão do iluminismo, tá? São os 2 temas que eu vou trabalhar com vocês. Bem, em relação à crítica da razão pura, como é que eu poderia resumir para vocês o que o Kant tentou fazer? Tá? O Kant, ele está num momento da filosofia em que, dentro dessa área, né, da epistemologia, da filosofia que tenta alimentar a ciência, existem 2 fortes correntes, que a gente já viu anteriormente. Uma delas é o empirismo, que a gente poderia resumir, né, de maneira simplificada, como uma proposta filosófica que diz que a ciência deve se construir a partir da observação dos fenômenos na realidade. A ciência quer estudar as plantas, o que ela tem que fazer? Ela tem que olhar para as plantas e ver como é que as plantas se desenvolvem e tentar descobrir quais são as regularidades,
qual é a influência do sol nas plantas, da água nas plantas, dos produtos químicos. Né? Então, esse é o método empírico, né? É o método que você olha para as coisas e, a partir delas, você tenta construir teorias que são extraídas a partir da observação. E já falei para vocês, quando a gente viu os autores dessa escola, que são o John Locke, o David Hume, né? Quer dizer que esses autores, eles se contrapunham justamente a uma outra perspectiva filosófica que era racionalista, tá? Então, vamos mostrar essa contradição. Quem são os racionalistas, né? Então, os racionalistas são aqueles, a gente viu Descartes, viu um pouquinho de Spinoza, né? São aqueles que achavam que o conhecimento só é válido quando ele é criado exclusivamente pelo pensamento puro, pela matemática, pela física, né? Então, percebam a diferença de enfoque, né? O empirista, ele quer investigar a árvore, o que ele faz? Ele vai olhar para a árvore. Ele quer investigar a dureza do solo, de uma estrada, né? Ele vai investigar o chão, né? O racionalista, o que ele faz? Ele quer estudar a árvore, o que ele tenta fazer? Ele tenta fazer um desenho das moléculas da planta, por exemplo, né? Ele tenta entender como é que essas moléculas se juntam, né? Quer dizer, ele pensa no nível da abstração matemática. Ele quer pensar uma estrada, o que ele vai fazer? Ele vai criar uns eixos ali matematicamente calculados de qual é a pressão dos carros que passam sobre a estrada, né? Quer dizer, um método muito matemático e um método muito mais de observação do mundo. Pois bem, havia uma rixa entre essas duas escolas. Por quê? Porque o racionalista virava para o empirista e falava assim, olha, o empirista está sempre correndo atrás das coisas. Então ele não consegue prever, ele não consegue criar conhecimento universal, que seja sempre, permanentemente o mesmo. Já os empiristas diziam contra os matemáticos, né? Ah, os matemáticos fazem contas, etc., mas eles não justificaram até hoje como que eles podem usar essas contas para explicar as coisas do mundo, né? Então, como é que junta o mundo com a matemática? Tá? Então, ambas escolas ficavam se criticando, apontando problemas de uma da outra, né? Mas, basicamente, a crítica do racionalismo contra o empirismo era a falta de universalidade, e a do empirismo contra o racionalismo era a ideia de que os racionalistas de vez em quando voavam demais, assim, sabe? A matemática ela levava os racionalistas a certas conclusões que, como você não pode ver no mundo, ficava uma coisa que era pura e simplesmente especulativa, né? Por exemplo, eu comentei com vocês a prova ontológica da existência de Deus, né? É uma prova racionalista, né, que é, inclusive, usada também pelo Descartes, posteriormente, e o próprio Kant vai discutir. Mas, enfim, os empiristas vão dizer, pô, eu consigo ver Deus? Não, não consigo. Então, não dá para provar que é verdade. Né? Então, esse era o grande embate. O que o Kant tenta fazer? Ele tenta, primeiro, ele vai dizer o seguinte, estou com os empiristas em alguns aspectos, estou com os racionalistas em outros aspectos. Tá? Então ele faz uma coisa que junta as duas. Como ele junta as duas, a gente costuma chamar esse trabalho dele na epistemologia de uma síntese. Então surge a síntese kantiana. É síntese do quê? Do pensamento empirista com o racionalista. Tá? Que é uma maneira de garantir o que tem de bom no racionalismo? A universalidade da matemática. A matemática sempre vale. Para qualquer triângulo, o quadrado dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, sempre vale. E essa universalidade de sempre valer, isso é bom para o conhecimento. Tá? Por outro lado, tem que se levar em conta a crítica empirista, quer dizer, os racionalistas matematicamente provam que Deus tem que existir, aquela prova ontológica lá de Santo Anselmo. Né? Agora, os empiristas vão dizer, poxa, eu não vejo Deus. Então, o que o Kant vai fazer é o seguinte, ele propõe que a gente parta dos pensamentos matemáticos abstratos e que depois que a gente criou uma tese, uma hipótese qualquer, que a gente vá para o mundo empírico e constate que aquilo realmente existe. Tá? Sem a constatação no mundo empírico,
isso para o Kant vai permanecer uma pura especulação. Tá? Então, precisa existir uma união dessas duas coisas. Né? O processo de produção do conhecimento para o Kant é assim: a gente especula matematicamente. Então, o Einstein, lá em 1915, falou que, por causa da lei da relatividade, a luz tinha que fazer uma curva quando ela passa perto do Sol. Tá? A luz não anda mais reta, ela faz uma curva quando ela passa perto do Sol. Só que a gente não tinha tecnologia em 1915 para testar isso. Então, durante muito tempo, isso aí ficou como uma hipótese possível. Aí o que, que aconteceu? Com os novos tecnologias, telescópios muito potentes e tal, não sei o que lá, conseguiram provar isso. E comprovou-se, não tem mais do que 10 anos, né, por meio de observação, que a teoria da relatividade, nesse aspecto das curvas, das linhas de luz, né, ela estava correta. Tá? Então, a síntese kantiana é mais ou menos a maneira como a ciência moderna trabalha. A gente descobre coisas hipoteticamente, pensando de maneira abstrata. Então, alguém faz uma vacina contra a Covid, usando certas tecnologias, usando certas técnicas, né? Certos conhecimentos, faz uma vacina. Agora, o que tem que fazer? Tem que ter uma fase de testagem. Aí o que vai se fazer empiricamente? Vai se pegar um grupo de teste e vai aplicar a vacina na pessoa e ver se ela funciona e vai ver se não tem efeitos colaterais, né? Então a nossa ciência, ela é muito isso que o Kant desenvolveu, tá? Que foi uma espécie de superação do racionalismo e do empirismo, né? Então esse tema que eu estou muito rapidamente assim passando alguns aspectos para vocês é o tema da crítica da razão pura, que é o primeiro livro dos 3 livros críticos do Kant. Tá? Basicamente é ali que ele vai desenvolver essa tese, né? E como ele vai limitar o conhecimento àquilo que a gente constata empiricamente, alguém poderia falar: poxa, mas você está limitando o conhecimento àquilo que do jeito que o homem vê as coisas, tá? Do jeito que o homem percebe, sente as coisas empiricamente, né? E o Kant vai dizer: é exatamente isso que é o meu propósito, né? O meu propósito é o seguinte: é limitar o que é dado ao homem conhecer. Se é possível existir um conhecimento muito maior do que o homem consegue, o Kant vai dizer: eu não sei. Então, talvez exista uma inteligência no mundo que prove cientificamente a existência de Deus. Mas eu, Kant, vou dizer o seguinte: como a gente não vê Deus, isso não é uma prova científica. Eu posso ter provas o quê? Na ordem da razão prática, da moralidade, da religião, que é um outro uso da razão. Mas a prova de que Deus existe não é uma prova científica, não pode ser científica. Por quê? Porque a gente nunca vai conseguir ver esse fenômeno. A gente nunca vai conseguir realizar essa síntese, né? Entre aquilo que a gente pensou: Deus matematicamente deve existir. Sim, mas cadê Deus? Não tem. Então não dá para a gente ter a prova. E esse tipo de pensamento, de que me interessa só conhecer aquilo que efetivamente o homem consegue conhecer, o próprio Kant chamou isso de virada copernicana, fazendo uma homenagem ao Copérnico, né? Que é o cara que desenvolveu a tese heliocêntrica, porque o que o Copérnico faz, né? Ele fala: bom, sempre se pensou o cosmos tendo a Terra no meio e o Sol girando em volta. Aí o que Copérnico faz? Ele desloca o homem, o ponto de vista da Terra para o ponto de vista do Sol. E fala assim: não, vamos pensar então que o Sol tá parado e a Terra que gira em torno dele, né? E com base nessa perspectiva ficou muito mais fácil entender o sistema solar, evidentemente, né? Então o resultado dessa virada foi que a ciência conseguiu avançar, né? Então o Kant propõe um pouco isso, uma virada da filosofia para que a ciência consiga avançar, tá? Então, basicamente esse é o aspecto epistemológico, científico, assim, que eu queria falar um pouquinho para vocês, né? O segundo aspecto, como eu já avancei para vocês, é o aspecto do iluminismo, tá? Como é que o Kant se liga com esse pensamento do iluminismo, né? A gente já viu lá do iluminismo francês, né?
autores como Rousseau, Diderot, né? O próprio Barão de Robar, né? Quer dizer, eles trouxeram contribuições no sentido de discutir o Estado moderno, ou seja, a relação entre os homens numa sociedade, a fundação do Estado moderno, como ele funciona, sua maneira de atuar, né? E aí, quer dizer, o Rousseau ele dizia que esse tipo de relacionamento é feito historicamente, né? E que tem como princípio a liberdade das pessoas que fazem parte do Estado. Tá? A liberdade é um valor fundamental para o Rousseau e para os iluministas franceses. Né? Só que, para viver em sociedade, a gente tem que abrir mão de algum grau de liberdade para poder conviver com o outro. A gente não pode fazer tudo o que a gente quer, então a gente tem que restringir um pouquinho a liberdade para poder ser livre, todo mundo. Tá? Então, é mais ou menos dessa maneira como o Rousseau está pensando a ideia de um Estado ideal. Né? Só que o que acontece? Você pensar essas teorias sociais, né, filosóficas, do iluminismo francês de maneira abstrata, idealizada, né, é uma coisa até simples, né? É fácil de entender o pensamento deles. Agora, quando você vai colocar isso na prática, acontece muita dificuldade. Né? As dificuldades começam a se propagar. Né? E aí o que o Rousseau vai dizer? Olha, a maneira de resolver isso, o que é? Fazer um contrato social com todo mundo. Mas mesmo essa proposta de um contrato social, então, onde a gente restringe um pouquinho a liberdade de cada um para todo mundo ter uma liberdade em geral, quer dizer, ela é problemática para virar realidade, para se implementar. Tanto é que na França ela vai desembocar numa revolução. Tá? Agora, na França vai se tornar um projeto iluminista efetivo, quer dizer, fazer a revolução para que isso aconteça. Tá? Só por intermédio de um contrato onde todo mundo concorde com a maneira como o Estado está constituído, né, é que ele vai funcionar. Pois bem, o que vai acontecer na Alemanha? Na Alemanha vai acontecer algo totalmente diferente. Por quê? Porque, primeiro, a religião na França era uma religião católica dura, daquela tradição medieval, da pastoral e tudo mais. Né? Na Alemanha, a religião já tinha passado pela reforma do Lutero, então tinha uma série de amarras, assim, de violências que a religião medieval fazia, que a religião alemã não fazia mais. Tá? Ela dava muito mais liberdade para seus fiéis do que a tradição medieval. Ela deixava os fiéis lerem a Bíblia diretamente, ela permitia que os fiéis conversassem com Deus, fizessem contato direto, não precisavam mais de padre para intermediar. Né? Enfim, a igreja era muito mais flexível, né? Na Alemanha, por força da reforma. Segundo elemento importante, o Frederico II, que foi um imperador importante da Alemanha, ele era iluminista. Ele achava que o rei, o imperador, ele deveria buscar construir o contrato social. Ele mesmo encampou valores do pensamento da liberdade, do iluminismo francês. E ele tenta implementar no Estado alemão um estado de liberdade. Tá? Tanto é que há avanços sociais importantíssimos no reinado do Frederico II. Né? Ele era chamado também Frederico Grande. Ele, por exemplo, ele obrigou e ofereceu condições para todo o povo alemão, né, frequentar colégio. Tá? Então, em 1770, baixaram uma lei lá que todo filho de alemão tinha que ir para o colégio, ficar um bom tempo no colégio aprendendo as coisas. E todos os habitantes da Alemanha teriam direito ao colégio. Né? Você vê, hoje em dia, na Alemanha, 100% da população tem faculdade. Né? Por quê? Porque é um país que vem de uma tradição que, desde o século XVIII, já está comprometido com o iluminismo. Né? Então, a liberdade para esses autores, ele não é só uma liberdade do pensamento, das teorias sobre a liberdade, né? Mas é um fator fundamental da própria existência do pensamento. Quer dizer, sem liberdade não tem como pensar, né, livremente. Portanto, se você quer um povo que pense, você tem que dar
liberdade, você tem que dar conhecimento para esse povo, você tem que ter um projeto iluminista. Tá? Então, o princípio da liberdade passa a ser algo muito concreto, e não mais algo abstrato que está num livro. Né? E o iluminismo é justamente a passagem do povo de um país para esse estado da liberdade. E vejam que quando eu estou falando dessa passagem, eu não estou mais falando de revolução. Eu estou falando de uma passagem que o próprio Estado, né, imperial, do déspota esclarecido, ele promove essa passagem. Ele promove o acesso ao conhecimento ao seu povo. Né? Então, vai ser um iluminismo muito diferente. Qual que vai ser o principal valor, né, que esse iluminismo vai apregoar e que aí isso se reflete na moral kantiana, que é aquele segundo livro lá que eu falei para vocês, A Crítica da Razão Prática. Né? O Kant vai dizer o seguinte, olha, todo mundo é livre, todo mundo é capaz, por si mesmo, de ter autonomia nas suas ações, de agir a partir da sua própria cabeça. Por quê? Porque todo ser humano é capaz de saber o que é o certo, de saber o que é o errado. Tá? Eu não sei se vocês viram hoje no UOL, lá em tudo quanto é lugar está passando, né? Que um bandido no Rio foi roubar o celular de uma pessoa, aí a pessoa prendeu o braço dele no vidro elétrico do carro e saiu arrastando o bandido, né? Correndo para o carro e não sei como não matou o cara, né? Então, diria o Kant, né? Todo mundo sabe que roubar o celular do outro é errado. Por que eu sei que é errado? Né? O Kant vai dizer, você tem instrumentos dentro de você mesmo para saber que é errado. Quais são esses instrumentos? Esses instrumentos são o uso da razão. Tá? Por quê? Se eu quero pegar um ato, qualquer que seja, e quero ver se ele é certo ou errado, basta eu fazer um exercício de pegar esse ato e criar uma ficção na minha cabeça assim, e se todo mundo fizesse isso? Por exemplo, e se todo mundo roubasse coisa dos outros? O que ia acontecer com a sociedade? A sociedade ia virar um caos. Se todo mundo roubasse todo mundo, o banco roubasse o cliente roubasse não sei quem, o pai roubasse o filho, a mãe roubasse o irmão, né? Quer dizer, a sociedade ia virar um caos. Então, o roubo é um ato eticamente equivocado, ruim. E eu não preciso de ninguém para me dizer isso. Eu mesmo consigo perceber que está errado. E se ninguém roubasse? Eu também posso fazer o mesmo exercício. Já pensou uma sociedade onde ninguém rouba? Onde ninguém rouba celular, ninguém rouba dinheiro, ninguém rouba comida, ninguém rouba a coisa dos outros. Como é que seria essa sociedade? A sociedade seria ótima, né? Porque não ia precisar ter polícia, não ia precisar ter cadeia, a gente ia poder deixar a carteira em cima da mesa, ir no banheiro, no barzinho, voltar. Né? Quer dizer, ia ser uma sociedade de plena confiança. Então ele vai dizer assim, olha, a gente consegue concluir, então, logicamente, matematicamente, que o certo é não roubar. O certo é não roubar. Quando a gente descobre alguma coisa que é o certo, né, pensando dessa maneira abstrata, né, quando a gente descobre algo que está certo, o Kant vai chamar isso de imperativo categórico. Tá? Então, imperativo categórico é aquilo que a própria razão pode dizer para a gente se é certo. Quando a gente descobre o que é certo, a gente fala isso é imperativo categórico, que todo mundo deveria fazer. Tá? E assim, se existe alguma coisa dentro de mim que diz o que eu deveria fazer, eu posso ter autonomia nos meus atos. Se eu for ilustrado, se eu for inteligente, se eu trabalhar a minha moral, né, se eu trabalhar esses valores, é capaz de existir um povo muito avançado, muito moderno, onde todo mundo se respeite, todo mundo, né, resguarde a propriedade dos outros, ninguém engane ninguém, ninguém minta para ninguém. Né? Então, isso é uma projeção abstrata que representa o cerne do pensamento do iluminismo alemão. Isso é possível. Tá? E aí, o que vai acontecer? Né? Se isso é possível, quer dizer, você pode criar uma moral. Você pode criar um código que, inclusive, vire lei, vire uma série de regras, né?
que é o que ele vai chamar de uma moral positiva. Agora, é uma moral que qualquer um pode ver que a lei está certa, é alguma coisa desse nível, né? Por quê? Porque ela é construída com base nesses imperativos categóricos, seria o que a gente poderia chamar de uma moral positiva. Bom, qual que é o problema, né? O problema todo, a partir de então, passa a ser o seguinte: vamos fazer isso na prática, tá? E aí, quando fala vamos fazer isso na prática, aí é que a POC entorta o rabo, como dizem por aí, né? Porque como é que você vai convencer alguém a agir da maneira certa só porque a cabeça dele é capaz de saber o que é certo e o que é errado? E aí o Kant vai dizer, então, que vai entrar o papel do iluminismo. Qual que seria o papel do iluminismo? Promover uma ampla disseminação desses conhecimentos para que todo mundo saiba que esse mundo maravilhoso é possível e que as pessoas comecem a aderir a ele, né? Que o homem saia de uma condição que o Kant vai chamar de estado de menoridade. Ele tem um texto, né, que se chama o que é o Iluminismo, que ele escreveu num jornal, onde é convidado para escrever, né, que já é a maneira como a Alemanha quer conduzir a sua transformação iluminista. Ou seja, em vez de uma revolução, uma educação. Ele acha, os iluministas alemães acham que é por meio da educação que você vai migrar para uma sociedade mais justa, para uma sociedade mais ideal, tá? E como é uma filosofia que se propõe a interferir no presente, tá? Aí eu não vou entrar em muito detalhe, mas o Foucault futuramente, que a gente até vai ver um pouquinho mais tarde, em aulas depois, né? Ele vai chamar isso de uma ontologia do presente, tá? Por enquanto eu só estou chamando a atenção de vocês, que é o quê? É uma filosofia que quer mexer no presente, tá? Então, é um estudo de nós mesmos, né? É uma filosofia que está voltada para o seu próprio momento. E isso é uma coisa já muito nova da filosofia iluminista, né? Ser uma filosofia que está pensando no seu momento histórico, vendo os problemas do seu momento histórico, fazendo uma crítica em relação a eles e tentando melhorar, tá? E, para o Kant, como as pessoas ainda não têm autonomia, né? Elas se deixam ainda guiar pela que indica a tradição, a igreja e tudo mais, em vez de trazer para si a responsabilidade do agir ético, né? Ele compara isso com o estado de minoridade, no qual a pessoa abre mão da responsabilidade pelos seus atos e faz o que alguém mandou fazer, né? Então, o Kant acha que é isso que tem que ser revertido, que os homens têm que confiar na sua própria racionalidade para poder agir e para poder transformar o mundo, né? Então é um projeto bem idealizado, assim, né? É uma utopia, né? A gente poderia dizer. O iluminismo alemão ele é muito mais utópico do que o iluminismo francês, que já foi para as armas e foi para a guerra, né? Os alemães estão achando que dá para conversar, dá para a gente resolver isso com base na conversa, tá? Essa é a grande diferença, né, entre o iluminismo francês e o alemão. O francês é de ato, de praxis, de Napoleão, vai lá, arrebenta, a revolução, corta a cabeça do rei e tal. E o francês não, tem um déspota que é o imperador que senta para conversar com os filósofos para ver como é que a gente vai libertar o povo. Essa é a grande diferença, né? E aí, então, para o Kant, quer dizer, a forma de resolver isso, né, é justamente mostrar para as pessoas que elas não devem depender de ninguém, da condição de ninguém, mas que sim, elas devem trabalhar seu autodirecionamento, sua autonomia, tá? Heterodirecionamento é quando outra pessoa dirige alguém, né? Esse hétero diz que vem de fora, né? O auto é quando a pessoa se dirige a si mesma, né? Então, as pessoas têm que largar mão de ficar seguindo o que os outros falam e devem se comportar da maneira como elas acham melhor, se comportar, ganhar autonomia, e o iluminismo é um movimento que vai ajudar nisso. Agora, mesmo que o iluminismo queira ajudar nesse sentido, né, vai dizer o Kant, tem um problema, porque se a pessoa tiver preguiça ou covardia de sair de dentro dessa zona de conforto, digamos assim, né, de deixar que os outros determinem o que a gente vai fazer,
não tem ninguém que tire ninguém da preguiça nem da covardia, né? Quer dizer, tem que ser uma decisão da própria pessoa. Então, essa é a complexidade do iluminismo. Você querer educar uma pessoa para que ela ganhe autonomia e para que ela possa fazer da vida dela aquilo que ela decidir, e a pessoa, às vezes, ela prefere fazer aquilo que o pai manda, que a mãe manda, que a tradição diz que é o correto e tal, não sei o quê, porque ela está com preguiça ou porque ela tem medo. Né? A covardia, ela tem medo de assumir as suas próprias decisões e agir errado. Né? Então, ela tem medo de se dar mal. Né? E aí, nesse sentido, às vezes, a pessoa se retrai e não luta pela sua própria autonomia. Mas todo homem é dotado do mecanismo para adquirir autonomia, autodirecionamento. Por quê? Porque esse mecanismo é simplesmente essa coisa da busca dos imperativos categóricos, né? Que eu tentei explicar um pouquinho antes para vocês. Quer dizer, que a maneira como o homem consegue descobrir o que é o certo e o que é errado, e evidentemente deveria optar pela produção do certo. Né? Então, nesse texto do Kant, o Kant fala uma frase famosa do Horácio, que é um cara lá da Roma Antiga ainda, sapere aude. O que quer dizer isso em latim? Né? Sapere é o conhecimento, é o saber. Né? Aude é confia. Então, confia no teu saber. Se você confiar no teu saber, você vai conseguir agir certo. Né? E agindo certo, você não vai ter medo de agir pela sua própria cabeça. Tá? Esse um pouco é o recado então, do Kant. Ou seja, o iluminismo é um caminho de emancipação, para as pessoas se libertarem de uma condição que muitas vezes, né, originalmente ou inicialmente, são condições de dependência de alguém que depende de outra pessoa. Como é que eu vou me libertar dessa relação que está me aprisionando um pouco? Eu quero fazer coisas que eu não posso, né? E emancipando. E para emancipar, a gente vai ter que correr risco, vai ter que deixar a preguiça para lá e vai ter que ganhar confiança nos nossos atos e vai ter que trabalhar para a gente mesmo, né? No fundo é isso, né? Quando eu tenho grandes desafios para contornar, como passar numa prova de vestibular, ou como conseguir um emprego, ou conseguir uma promoção, né? O que eu costumo fazer? Eu brinco comigo mesmo. Eu começo a acordar todo dia, olhar no espelho e falar assim: ó, agora você é meu empregado, né? Você é meu empregado, você vai ter que me ajudar a passar no vestibular. Você vai ter que me ajudar a arrumar esse emprego, né? E a partir de então eu traço uma estratégia. Trabalho, trabalho, trabalho. Não tem outro jeito de a gente conquistar as coisas. Né? A gente tem que estudar, tem que trabalhar, tem que fazer as coisas para conseguir alcançar os objetivos que a gente quer. Né? A hora que a gente trabalhar, e para fazer esse trabalho a gente tem que ter confiança na gente mesmo, né? A gente, a maior parte das vezes, a gente obtém os nossos resultados positivos. Né? Então, é um pensamento, né, que é um caminho para a emancipação. Ele vai apontar maneiras, né, de como que a gente aprende a pensar, né, de como que a gente tem que se libertar dessa coisa de que a gente só obedece. Alguém manda, a gente obedece. Alguém manda, a gente obedece. Não, a gente tem que aprender a saber mandar na gente mesmo. Né? Na verdade, o que o Kant está dizendo é isso. A gente tem que aprender a tomar o controle da gente mesmo, né? E abandonar essa ideia de que a gente só se dá bem quando a gente obedece a alguém, quando a gente está na sombra de alguém. Não, a gente é capaz de se dar bem sendo emancipado, né? Seria o principal recado do iluminismo, né? E ele traduz essa ideia, né, numa figura, que ele vai chamar isso de maioridade. Se a menoridade é você ficar sempre embaixo da asa de alguém, a maioridade é quando você consegue atingir a liberdade, né? E aí, né, quer dizer, a maioridade não significa indisciplina, muito pelo contrário. O Brecht, que é um autor alemão que se deixou dialogar também com esse pensamento do Kant em alguma medida, né? Ele vai justamente trabalhar essa ideia de que para a gente se libertar, a gente precisa de disciplina. Para a gente se libertar, a gente precisa estudar. Olha que coisa, parece até paradoxal, né? Libertar, você fala assim, não quero fazer nada, não quero estudar, não quero nada. Não, é o contrário, né? Quer dizer, para você se libertar, você tem que ter disciplina, você tem que estudar, você tem que fazer as coisas. Agora, qual que é a diferença? Você vai fazer as coisas que você quer. Você vai estudar o que você quer, o que você determinou. Você vai colocar seus objetivos e vai correr atrás.
E vai conseguir. E às vezes vai ser um pouco mais difícil do que uma outra coisa que talvez você conseguisse mais fácil. Mas essa que é mais difícil, a hora que você conseguir, essa é o que você quis. Então você quis com liberdade. Você pode querer sem liberdade. Opa, surgiu uma brecha aí no emprego e tal, não é o que eu quero, mas é o que está rolando, né? Aí você vai lá e se submete a uma coisa que você não quer, né? Diria os iluministas, você está perdendo seu tempo, tá? Você está perdendo seu tempo. Foca naquilo que realmente você quer e mesmo que seja um pouquinho mais difícil, né? Se você tiver controle de você mesmo, você vai conseguir. Por que tanta gente consegue? Por que você não vai conseguir? Né? Todo mundo tem o mesmo instrumento que você. Cada ser humano é dotado de uma razão tão competente quanto a de qualquer outro. O que, que pode acontecer? Pode atrofiar, pode você não usar, você não exercitar, né? Aí sim, mas se você não tiver preguiça, quer dizer, e você conseguir determinar seus objetivos, você vai querer, vai obter o que você quer, tá? E aí, né, quer dizer, a filosofia ela ganha uma dimensão que a gente poderia chamar de uma esfera pública, né? Por quê? Porque essa filosofia ela já não está mais restrita às faculdades, aos centros dos intelectuais, né? Não, o Kant ele vai para o jornal, ele escreve no jornal local, ele quer que todo mundo leia. Se alguém encontrar ele na rua, ele quer que a pessoa pergunte para ele, comece a debater, discorde do que ele está falando, né? Quer dizer, é um tipo de filosofia, né, que inaugura justamente a ideia de um espaço público, social, de autorreflexão, que o tempo inteiro está rolando. Né? E isso seria, num certo sentido, o ideal que inspirou os nossos sistemas políticos, né? A Câmara dos Deputados, o Senado e tudo mais, mas evidentemente a ideia utópica, iluminista, era mais democrática do que ainda é hoje, né? Quer dizer, era mais gente participando, mais gente tendo conhecimento, mais gente vendo a importância de discutir cada coisinha da vida da gente. Porque se a gente não discute, né, o que, que acontece? As pessoas tomam as medidas e a gente simplesmente vai ter que aceitar. Se a gente não tiver um polo de resistência, se a gente achar que qualquer coisa que o poder faça, a gente é obrigado a obedecer, né? Então as pessoas vão privatizando as coisas e tal, e a gente vai pagando mais caro a nossa água e tudo mais, e não vai acontecer mais nada, né? Então percebam, né, que é um projeto revolucionário também, né? Só que é um projeto revolucionário e pacífico, tá? Que vai achar que dá para ter uma solução pacífica. Tá? E basicamente aí eu termino a exposição que eu tinha falado para vocês do Kant. Agora, depois de expor esse pensamento, o que, que acontece? Eu tenho que fazer uma crítica desse pensamento para vocês também. Né? Por quê? Porque tem um problema a teoria do Kant. Né? Ela é toda bonitinha, assim, no livro, no pensamento, vai para os jornais, vai para a rua, todo mundo lê e tudo mais, né? Ou seja, a ideia de que por intermédio só do discurso a gente consegue resolver as desigualdades, por exemplo, né? Mas a gente sabe que não é assim, né? E para a gente, particularmente no Brasil, não, porque a nossa prova aqui é a seguinte: a partir de 1808 já tinha pensamento iluminista circulando no Brasil. Surgem os primeiros jornais em 1808, a Gazeta do Rio de Janeiro, o Correio Brasiliense. São os dois primeiros jornais que tem no Brasil. Antes de 1808, o Brasil era as trevas. A gente não tinha jornal, livro era proibido. Falar de francês aqui soava mal. Né? O rei ficava de olho aberto. Opa, esses caras estão falando de França, daqui a pouco vão falar de revolução. Né? Então, era um país muito atrasado, né? Sempre foi. Tá? Agora, as ideias começaram a vir. Agora, mesmo circulando ideias aqui, por que a gente demorou 80 anos para acabar com a escravidão? Né? Então, são paradoxos que mostram para a gente que não adianta só a filosofia dizer que deveria existir né, um blá, blá, blá. Né? Quer dizer, mostra né, que, num certo sentido, essa própria filosofia, se ela não tiver um encaixe concreto, objetivo, né, na realidade social, ela acaba virando uma coisa assim, uma ideia fora do lugar.
Ou seja, as pessoas podem ter um pensamento iluminista super avançado, super moderno, mas nada acontece. Revolução nenhuma acontece, né? E essa vai ser a crítica que a gente vai ver que alguns autores, né, depois do Kant, vão justamente fazer o próprio trabalho dele, né? Dizer que, não só dele, mas em geral da filosofia alemã desse período, né, o Hegel e tudo mais, dizer que eram filosofias idealistas, né? Pouco práticas, pouco realizadoras, né? Mesmo que dizendo na teoria que vai ter realização, né? Porque a teoria diz, não, todo mundo vai ter ensino, todo mundo vai ler jornal, todo mundo isso, todo mundo aquilo, né? É lógico que se criou, com base nessa teoria, um país muito mais avançado do que o nosso, né? Porque pelo menos lá as pessoas tinham acesso à educação e discutiam as coisas. Mas mesmo assim, quer dizer, alguns limites nunca são superados, né? Vão ser as críticas que autores posteriores que a gente vai ver, principalmente o Marx, né? Vão levantar esse tipo de pensamento abstrato, tá bom? Mas, enfim, em termos de iluminismo alemão, né, o que eu estava pensando em trazer para vocês era basicamente isso, quer dizer, mostrar pelo menos um autor importante, que é o Kant, né, e mostrar um pouquinho para vocês esse percurso aí do iluminismo lá na Alemanha.